há uma grande semelhança entre a Frelimo e a Renamo. Nós podemos não estar a entender melhor o Venâncio Mondlane porque ele está a trazer uma outra abordagem nova na democracia nos partidos, aliás, da democracia nos partidos políticos. Se formos a ver a Frelimo e a Renamo, tem a mesma postura de aqueles que são os dirigentes superiores ou de topo tomarem decisões que ferem com aquilo que são as sensibilidades das massas. Isto é, as instâncias superiores do partido Frelimo e Renamo é quase a mesma coisa, são ditatoriais. Venâncio Mondlane vem, Frelimo neste é um partido caso, ditador? Sim. A Renamo é um partido ditador? Exatamente. Os E dois eles partidos são iguais. São ditadores e belicistas. Digo isso porque estamos a ver agora, acompanhamos o vídeo aqui, há pessoas que estão a ser perseguidas a mando da Renamo, isso está claro, com apoio do próprio partido Frelimo, porque a Frelimo, se quisesse, portanto, barrar isso e pegar as pessoas que andam a perseguir os membros da Renamo, poderia fazer. Através Então, da polícia. há compadrio entre a Frelimo e a Renamo, portanto, nessas atitudes maléficas de perseguições dos membros da Renamo. Eu fico espantado quando nós temos alguns membros da Renamo que não percebem o que é democracia dentro dos partidos políticos. Quero clarificar aqui alguma coisa que dizia o meu colega. O Estatuto da Renamo diz que o Congresso é realizado de 5 em 5 anos. O que significa que antes do fim do mandato deve-se convocar um novo Congresso ou um outro Congresso que vai eleger os órgãos, não é? Os novos órgãos. E depois vão tomar posse e também vão estar num período de 5 anos. Agora, o que provavelmente Venâncio Mondlane deve ter feito, não estou a defender Venâncio Mondlane, é meu raciocínio, é minha opinião, segundo aquilo que a gente vem observando esses dias. O que pode ter notado Venâncio Mondlane, pode ter visto que estava a assessorar alguém que não acatava nada. Era um assessor que só falava, assessorava alguém que não acatava nada. E ele fez a leitura que fez, eu vi que vale a pena eu me apartar disso. Eu penso que é isso que o Venâncio Mondlane está a fazer. Então acredita que há esquadrões da morte? Venâncio Mondlane diz que há esquadrões da morte dentro do partido Renamo. Até porque Venâncio Mondlane apresentou uma lista. Tenta puxar um pouquinho, Alex. Tenta puxar um pouquinho. Há uma parte aí que Venâncio Mondlane mostra uma lista em que tem o nome dele. Tem nomes nessa lista de todos aqueles que devem ser silenciados na Renamo. E Venâncio Mondlane mostrou aí, exatamente, foi nesta imagem que ele mostrou isso. Mas pode puxar um pouquinho, depois vamos chegar ali onde tem uma página manuscrita, etc. Vamos lá comentar. Acredita nisso? Antes disso, gostaria de clarificar algo em pouco tempo. Todo aquele membro que está na Assembleia Municipal Provincial, o caso do Ilustre aqui, que entraram nesse elenco do Sufo Momad, e aqueles que estão nos órgãos do partido, que são funcionários burocratas do partido, não vê, aliás, eles estão satisfeitos porque estão a se beneficiar do dinheiro que a Renamo recebe através dos fundos do erário público, estão a receber os mantegas. Essa defesa, mesmo o colega que estava a defender que o Venâncio Mondlane é um louco, é tudo aquilo, ele está errado, ora é imaturo politicamente. Eles estão a agir pela defesa de pão em casa. É jogo de barriga, não é que eles são mais políticos que alguém. Porque se fossem políticos, tinham que fazer a leitura atual. O que é que a sociedade quer? E quem é Venâncio Mondlane? Venâncio Mondlane é um deputado, à altura dos deputados europeus. Ilustre, ou África do Sul. Aquele não fala à toa. Quando vai ao Parlamento, traz dados, coisa por coisa. Explica. Está a dizer que a Renamo não entende isso, não percebe A Renamo não está a perceber o que é política. Os membros, esses cenas da Renamo, estão a fazer um jogo de dividendos, de dinheiro. Não estão... Por exemplo, por que a Renamo recebe 5 milhões mensalmente, o que disse o SUF? Como é que não se pode fazer congresso? Mesmo com 2 milhões, é possível. Quantos membros vão ao congresso? Mesmo que diga, fulano vem com 500 ou cada membro. E eles tirarem 2 milhões, faz o congresso mesmo, querendo, em uma semana podem convocar o congresso. Olha, eu tenho mais uma intervenção de Venâncio Mondlane. Eu fiz a seguinte pergunta para o Venâncio Mondlane. Já no fim da entrevista, no fim da conferência de imprensa, eu fiz uma pergunta. Eu, Venâncio Mondlane, 1 milhão de pessoas, 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 1
sente que tem uma base de apoio suficiente dentro da Renamo capaz de lhe levar à presidência deste partido? Você não tem ideia do que Venâncio Mondlane respondeu. Mas você vai acompanhar agora. Você vai acompanhar agora em primeira mão no programa Sem Censuras da RAM TV. Você vai acompanhar em primeira mão a resposta. Você vai ouvir a resposta de Venâncio Mondlane. Prefiro não adiantar. Só escrevi que Venâncio Mondlane disse que a vitória no Congresso é certa. Aquilo até é mínimo que eu escrevi, é muito suave. Em relação àquilo que ele disse. E você vai acompanhar. E logo a seguir, o nosso amigo Muniz Milinho, que é membro da Renamo, que é sempre bom, sabe? Você discute assuntos de um partido, é sempre bom ter um elemento desse partido, para poder elucidar. Porque assim nós já, no mínimo, nós começamos a perceber, afinal de contas, qual é o entendimento do próprio partido em relação àquela figura que está dentro da Renamo. Tanto é que, na minha pergunta ao Venâncio Mondlane, eu depois disse, tendo em conta que há alguns deputados, seus colegas do partido, que falam isto, de ti, etc, etc, sente que dentro da Renamo terá apoio mesmo para chegar à presidência? Ele respondeu positivamente, mas a resposta daqui a pouco você vai acompanhar. O ministro pontual que eu quero referir, acho que vai. Sim, mas a palavra agora é dele. Mas vai comentar melhor. Vai lhe ajudar. Quando nós falamos do Yusuf Momad por não ter convocado o Congresso, começou esse barulho todo. Temos que voltar um pouco para a DDR. A quando do DDR, ele criou confusão, de tal forma que o Vitano Cingano disse aqui em direto que há homens armados, alguns estavam ligados ao Nhongo e outros não. Os homens da Renamo não são todos que desarmaram, que entregaram as armas. O Vitano Cingano escreveu para a PGR no ano passado e este ano escreveu para o primeiro-ministro. Tem homens armados. Eu penso que ele, na idade que tem, não pode escrever um documento desse a dizer coisas que não existem. Ele está a afirmar categoricamente e disse que precisa do SUF estar frente a frente no debate para dizer ao povo moçambicano ele a ouvir e ele desmentir se é que tem a realidade. E então, aquele DDR é falso. É falso. Não foram todos. Ainda há homens da Renamo? Ainda há homens da Renamo. Armados? Sim. E tem mais, só para terminar. O general Mackenzie diz que quer congresso. Essa coisa do SUF, aquele general mais influente da Renamo, quer congresso. Pronunciou-se hoje, se não me falha a memória, parece que foi hoje, ele disse claramente que querem congresso. E querem congresso e já não querem o Yusuf Momad. E são muitos, alguns não estão a dar a cara, talvez, porque o Yusuf Momad e os amigos dele da Frelimo têm esquadrões da morte. E é negativo um líder que se preze, que quer governar, portanto, Moçambique, ter esquadrões da morte. A sociedade moçambicana está a vaiar o governo de Filipe Nyusi, o próprio Filipe Nyusi. Por causa da ditadura, o SUF também alinhou claramente que mesmo os próprios membros da Renamo, aqueles que pensam pelo povo, não pelas barrigas, penso claramente que estão portanto, a procurar uma nova figura. Eu não digo que o Venâncio Mondlane é o ideal para a Renamo. A Renamo tem muitos quadros, mas o Yusuf Momad tem demonstrado claramente que não serve. Muito bem. Obrigado. Deixa a Renamo falar agora. Ok. Meu caro, eu penso que a sua opinião pode ser... Eu respeito qualquer opinião que for. Mas quero que descarte esta questão de dizer estamos a falar porque queremos defender barriga e tal. O que eu estou a falar não é politiquês. Eu estou a falar política, a sua normalidade científica. Há esquadrões da morte na Renamo? Não há esquadrões da morte. Eu nunca ouvi. Esses senhores que estão a girar nas redes sociais, o Muniz Milinho conhece, que foram torturados porque apoiam o Venâncio Mondlane? Não há esquadrões da morte. Por isso eu digo, o Venâncio Mondlane está frustrado. Porque o problema do Venâncio Mondlane é luta de interesse pessoal. Ele foi tirado todas as condições que tinha na Assembleia da República por causa dessa indisciplina que cometeu no partido. Também o próprio Estatuto diz, tem sanções. Quando o membro atropelar as normas... Alguém querer concorrer à presidência é indisciplinar. Concorrer à presidência é indisciplina. Estou já de falar. É só ouvir e anotar o que eu estou a dizer. Sim. Tá bom? Então, eu estou a dizer que ele foi cortado algumas regalias que tinha na Assembleia da República. Como relator da bancada, ganhava quase 100 e tal mil meticais. Foi cortado tudo isso. Então, ele agora está indignado, está com fúria
está a trazer coisas que não existem na Renamo. Depois, outra coisa, que tem que o nosso telespectador e qualquer coisa perceber melhor. Eu, por exemplo, Moniz Milinho, eu comecei a militar no partido com 14 anos. Agora estou quase 44 anos de idade, nunca fui a nenhum partido e nunca... Você está há 30 anos... dentro do partido. Ok. Nunca fui, ou seja, nunca fiquei desanimado porque não foi a nenhum órgão. Essa questão de oportunidade dentro do partido não começou agora, desde 94. Havia oportunidade, os quadros da Renamo podem sair para ir nos órgãos, serem vogais, receber dinheiro público. Mas eu nunca fui em nenhum desses lados. Só em 2018 é que entrei no Conselho Municipal, na Assembleia Municipal, e até agora. É só fazer essa comparação. Se fosse conflito de interesse, porque é barriga. Já teria começado há muito tempo. E esse período que estou a dizer, desde 2008, aqui na província de Maputo, comecei a exercer a função no partido o tempo inteiro. Quer dizer, todos os dias sem ganhar nada. Percebe? Agora, se nós procurarmos agora perguntar ao Venâncio Mondlane quais são as políticas setoriais da Renamo, ele não conhece. Qual é a ideologia da Renamo? Não conhece. Então, até aqui, as pessoas que não têm esse conhecimento, nós, sempre mesmo queira, na era do saudoso presidente Afonso de Agama, íamos no seminário, éramos capacitados, éramos instruídos como a Renamo. O que pretende? A Renamo, as suas ideologias. É um partido democrático de centro à direita. O que é isso, centro à direita? É um partido que valoriza a vida humana. Ele é diferente do partido centro à esquerda, como a Frelimo, que são comunistas. Para eles, o que interessa são materiais, não a própria vida humana. Obrigado. Mas é verdade. O Congresso, para a tua informação, quem que vai ao Congresso? Primeiro, o presidente do partido. Depois, há membros da Comissão Política Nacional, são mais ou menos 11. O Conselho Nacional de Jurisdição, são mais ou menos 4 ou 5 pessoas. Vão os delegados políticos provinciais, são 10, 11. Delegados políticos distritais, que são tantos, 100 e tal. Vai o Conselho Nacional, que são 120. E alguns que são eleitos na base. Conforme tu vês, é uma diversidade muito grande. Até este momento, os deputados da Assembleia da República não fazem parte dos delegados ao Congresso. São convidados, não têm direito a voto. Então significa que, ao nível destes órgãos que eu te disse, o meu apoio é indiscutível. Mas, olha, para aqueles que têm dúvidas se eu tenho apoio ou não, então é simples. É só marcar a data do Congresso. Se eu não tenho apoio, há de se ver no Congresso o resultado que eu vou amealhar. Mas é lógico que eles sabem que indo ao Congresso, eu entrando no Congresso, eu vou entrar como um rolo compressor. Quer dizer, é para esmagar tudo e todos que aparecerem à frente. Eles têm consciência disso. É por isso que há toda esta manobra para não irmos ao ringue. Estás a ver aquelas brincadeiras que a gente fazia antigamente, quando alguém diz que eu posso te bater, tu és miúdo. Sim, bate-me lá, mas tu estás a fugir, a esconder atrás do teu pai. Então, o que está a acontecer com muitos desses? Então, alguns que estão-se a pronunciar também querem boleias, né? Então, há alguns que desapareceram mais de 5 anos, estiveram em alguma caverna, alguns sítios escondidos. Agora que estão a ver que há algum movimento dentro da Renamo, da democracia, da luta, viram, por exemplo, que vencemos a primeira providência cautelar, é que estão a sair do esconderijo. E quando saem do esconderijo, dizem que o Venâncio não reúne requisitos. Mas a saída deles do esconderijo foi exatamente pela luta do Venâncio. Quer dizer, é incrível. Como aquele senhor que é o delegado de Sofala, que diz que o Venâncio não tem condições. Aquele senhor, ele devia, mas é agradecer-me. Porque há informações de que aquele senhor estava para ser substituído por um membro sénior da sede nacional como delegado. E ele só não foi substituído porque saiu o despacho da providência cautelar que impedia de exonerar delegados. Portanto, aquele senhor, ele escapou e justamente pela providência que eu movi. Então, o indivíduo que resulta de uma salvação vinda da minha pessoa é o mesmo que diz que eu não tenho requisitos. Mas é o homem que não tem requisitos que o salvou, porque ele estava por um fio a ir para o olho da rua. Então é esta coisa. O outro também saiu do esconderijo, diz que eu não tenho requisitos,
Mas para ele sair da cova, para sair da gruta onde tinha se escondido, foi exatamente porque eu venci a providência cautelar. Portanto, essa entrevista que o Venâncio Mondlane aqui deu, dá a entender que, de facto, ainda existe uma grande lacuna de percepção de funcionamento das normas do partido. Está errado o que ele falou É sobre aqueles que vão ter direito a voto lá? Não, o que está errado é ele adiantou que eu vou para lá no Congresso. Primeiro tem que saber que quando se decidir, porque brevemente o Conselho Nacional vai reunir, o partido deliberou. A primeira quinzena de abril, o Conselho Nacional vai reunir e vai decidir a data da realização do Congresso. Após a deliberação da data da realização do Congresso, já vão decorrer conferências locais, na base. É aí onde ele deve ir, no distrito. Todos os participantes do Congresso terão que ir Sim, ao distrito? Congressistas todos têm que ser ao distrito, ser eleito para ser congressistas. Sim, mas é essa base de apoio que ele diz que tem para ir para poder fazer isso. Ele não tem como, porque logo chegando lá, vai te colocar o perfil, ele está encaviado. Quais são os Ele perfis? é o perfil, primeira coisa, 15 anos de militância, se foi delegado político de um posto administrativo, do distrito, provincial, ele não tem isto. Esse é o requisito. O requisito base. O fato de ter sido assessor do presidente. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Porque ele, em condições normais, até porque ele mesmo... Fecha ele. Então. Ele Fecha deveria ele. agradecer porque acedeu um lugar sem requisito. Também seria providência. Ele também devia fazer providência cautelar para ele mesmo. Porque ele foi aceder lugares de cimeiro no partido sem requisito. Mas não fez providência Mas cautelar. de quem é a culpa? De quem é a culpa? Não é do partido? Não, é da liderança da Renamo Não que é. levou o Venâncio Mondlane e lhe colocou no topo sem esses requisitos? Não há nenhuma culpabilidade. O que acontece é aquilo que eu citei do sociólogo político Giovanni Sartori, que existem figuras influentes dentro da sociedade. Essas figuras, as organizações, os partidos políticos, principalmente os partidos políticos, usam no Brasil, por exemplo. Você se é influente na sociedade, quer fazer marketing político, vão te usar, vão te levar para você ir servir. Então, foi no caso de Venâncio Mondlane. Só que ele goza disso, ele começa a abusar. Está dizendo que Venâncio Mondlane está na iminência até de não ir ao Congresso. Não vai, não está, não vai. Tem certeza? Eu tenho certeza, não vai. Porque Tem certeza? Não vai. Há de voltar aqui ao programa e afirmar. Sim, não vai. que, de facto, se ele ir, vai ser um convidado respeitado, mas não tem direito a concorrer como um candidato. Porque não tem esse requisito. Por outro lado, o Ossufo Momadi, que ele contapeia, ele pisa, ele não conhece quem é o general Ossufo Momadi. General Ossufo Momadi, para além do que ele foi durante a guerra, aqui na cidade de Maputo, ele foi secretário-geral do partido. Ele já foi o chefe nacional do Departamento da Defesa e Segurança da Renamo. Então, essas figuras é preciso respeitar. Ok. Porque nós estamos a chegar a isso. Imagina só vou te dar um exemplo. Como estava a dizer, não, ele é democrata, ele está trazendo... Se você não respeita as figuras que estão à frente, o presidente, e você quer ser presidente, como é que você vai exigir respeito se nem você respeitava o outro? Então, logo, ele não tem capacidade de ser presidente. Por outro lado, ele, sendo a pessoa que tem a política, se fosse um político, ele não pode estar a trazer coisas da rede social. Que alguém inventou, escreveu, postou aí, traz. Está aqui nome, em relação de nome, é para ser matado, para ser morto. Ah, não, nunca teve esquadrões da morte. A história deste país, quem fez esquadrões da morte é a Frelimo. E os quadros grandes da Renamo morreram com os esquadrões da morte. Vou lhe dar exemplo concreto do Jeremias Bondeca. Jeremias Bondeca foi morto ali, na Costa Sol. Na praia. Na praia. A fazer passaporte, ginástica. E ele era membro da mesa de negociação da descentralização, no qual ele agora usufrui. Nós fomos enterrar lá na terra dele, eu fui. Fui enterrar o Jeremias Bondeca, com riscos todos a sermos baleados. Nós fechávamos-nos, escondíamos de esquadrões da morte. Passamos várias consequências. Mas nunca, em algum momento, perdemos a oportunidade e saímos para o tribunal. Obrigado. Não é estranho. Há uma grande semelhança entre a Frelimo e a Renamo. Eu estava a dizer aqui primeiro sobre a Frelimo, que há algumas figuras que querem concorrer para a presidência, mas parece que, aliás, estão a criar algumas cláusulas que vão impedir as pessoas.
E falei também sobre o Venâncio Mondlane, que vão criar cláusulas para poder lhe impedir, para ele não ser candidato a presidente da Renamo. Isso é tão claro. Enquanto os que estão no poder, nos partidos políticos, os que detêm o poder, serem ditadores, sempre vão colocar a quem quiser, goste ou não goste o povo. Vai ser assim mesmo. E está claro, eu não acredito que verei Venâncio Mondlane no Congresso. Eu vinha dizendo aqui no programa. Você não acredita? Não por causa do discurso dele. O discurso dele, sim. Não, mas aqui, Venâncio Mondlane, se for aparecer no Congresso, será pela ala militar mais forte da Renamo, como os generais Mackenzie e outros, que podem dizer que não, queremos o Venâncio aqui. Tal como tivemos no passado, o irmão, o Elias da Cama, não era para participar. Começaram a criar cada história, mas na última hora acabou participando. Como é que olha para a aparição do Bissopo nos últimos dias? Será que é o mesmo cidadão que Venâncio Mondlane se referia quando disse que aos que estavam nas cavernas, agora com a nossa providência cautelar, agora que a cautelamos, já estão a aparecer e dizem que ele não reúne requisitos para tal? Como é que olha para aquele discurso que nós acompanhamos do Manuel Bissopo? E olhando para o próprio Manuel Bissopo, acha que é um militante que tem futuro na Renamo? Ele próprio já reclamava que o presidente da Renamo, quando vai à Beira, nem lhe convida para a reunião de quadros. Significa que ele está descartado. O que ele fala tem peso, tem legitimidade em relação eu penso que é um jogo de barriga. Ele está à procura de um sítio para poder se encaixar e não está a encontrar. E achou oportuno, portanto, reaparecer na arena política nacional para ver se onde é que pudesse procurar enquadramento. A informação que eu tive, não sei se o colega aqui pode confirmar, é que ele fazia parte do elenco do Conselho Municipal lá na Beira, não sei se ainda continua. Então, desde lá, sumiu praticamente. Não, foi o secretário-geral que mais tempo ficou no cargo. Exato. O pronunciamento do Bissopo é frustração. Quem está frustrado é Bissopo. Uma das pessoas frustradas é Bissopo. Por quê? O Bissopo está à procura de protagonismo para ver onde é que pode se encaixar, porque reclamava do próprio... Tem imagem de Bissopo aí? Reclamava do próprio presidente. Se tiver, para procurar aí, só para colocar para o povo, para atualizarmos o nosso remata povo. contra Venâncio Mondlane. Talvez pensou que o presidente Ossufo pode lhe puxar como quadro antigo para engrossar a fileira dele e lutar para poder se manter no cidadão da Renamo, é um membro da Renamo que está em Banho-Maria. É um membro da Renamo. Ele também não sabe se vai para a esquerda ou para a direita. Está em Banho-Maria. Depois daquele congresso que não se entenderam, não saíram coesos, está em Banho-Maria. E é aquilo que ditou com que também... Ponto de ordem, depois vai continuar. E eu só queria tomar atenção, colega. Esse é o resultado de nós comentarmos coisas que não sabemos. O Bissopo, para mim, este é o real quadro do partido. É disciplinado. Quando ele ficou descontente com alguma coisa que acha ele que não está bem no partido, ele ficou no cantinho. Isto é que é disciplina. Não é que fez cingano. Ele se isolou. Ele fica calado, fica no cantinho. Não é o que fez cingano, o que faz Venâncio Mondlane. Esse não é quadro. 2, dizia que o Bissopo estava no Conselho Municipal. Bissopo passa para o Conselho Municipal após da vitória do David Simango com a Renamo. Ele era vereador das finanças na Beira. Okay. E depois ele foi eleito deputado da Assembleia da República. Logo, a lei diz, você pode suspender. Acabando o seu mandato, você volta para o seu trabalho, porque ninguém pode perder o seu pão porque está a servir o Estado. Exato. E dentro desta vigência de deputado, ele serviu vários quadros, várias funções no partido, uma delas secretário-geral. Quase 5 ou 10 anos que ele serviu. Mas chegou a um cargo de secretário-geral para depois desaparecer 5 anos praticamente como se fosse um inútil dentro do partido. Isso é normal? É normal. Isso é normal, muito normalíssimo. Então, ele agora está a dizer, até eu gostei da opinião dele, ele falou do Venâncio, que não é assim, ele ensinou a ele, que não é assim como o partido rege. Tendo algum equívoco, as normas são, ele poderia recorrer 1/3, como o Estatuto manda, 1/3 dos membros do Conselho Nacional, são por aí 100, 150, ele pode recorrer 1/3 desse, para contestar alguma coisa que não está bem. Pode até ir à própria mesa do Conselho Nacional,
pode ir à mesa do Conselho Jurisdicional e lá mostrar esses factos. Mas E é olha, normal o Manuel Bessopo, que na Renamo praticamente foi durante muito tempo, 6 anos, como a cara da Renamo, do nada ele desaparecer por conta de algo que até o povo não entende, e de repente aparecer para dizer que o próprio presidente atual da Renamo não lhe convida para reuniões de quadros. O que é que está a acontecer? Ele não- Bissopo foi descartado? ele não foi descartado. O que é que está a acontecer? Para- O Sufo Mumad está zangado com Bissopo? Não, presidente, o Sufo não está zangado com O Sufo Mumad reconhece que Bissopo é um quadro. não é? reconhece muito bem. Então eu por que não lhe reconheço. convida quando Porque, vai a Beira? acho que foi o Bissopo que substituiu, se o meu não me foge, o próprio secretário-geral, o presidente Sufo Momad. Exato. Ele substituiu a ele. Então, o que eu estou a dizer é que é por causa desse sentido, qualquer um pode, em algum momento, sentir que, olha, eu tenho, porque no partido é assim, o partido não é emprego. O partido por ser membro, você não é pago. Pelo contrário, você como membro paga Paga cota para desenvolver o partido. Então você achar que, pá, eu já não quero fazer atividades ativas, você pode ficar em casa, mas não deixar de ser membro. O que fez Bissopo? Bissopo sentou, está fazendo, mas ele nunca deixou de ser membro. Sempre eu tenho... Mesmo descontente. Mesmo, não é eu não sei se está descontente, mas eu sei que mesmo na Beira tem participado de algumas atividades. Ele vai lá... Mas é normal um quadro da Renamo aparecer na televisão, segundo aquilo que estava a mencionar hoje e em outros programas, aparecer na televisão e dizer, ele não sabe por que é que o presidente da Renamo chega na Beira, ele até só ouve dizer que está na Beira 2 dias depois de ele ter chegado à Beira e descobriram que teve uma reunião, realizou uma reunião de quadros, mas não chamou o antigo secretário-geral da Renamo. E ele foi à mídia, falou isso na mídia. Isso é democracia interna? É isto que é normal dentro da Renamo? Tendo em conta que o próprio Milinho ou a própria Renamo condena Venâncio Mondlane pelo fato de aparecer na mídia e expor os problemas internos. Não, é democracia nesse sentido. Veja só, quando você há alguma inquietação, você fala publicamente. Ainda está a falar perante o presidente. Tem lógica, ou coisa, ele tem razão de fazer, porque ele sente que ele tem que estar em frente do seu presidente, Ok. porque ele quer expor Sente-se algumas... excluído. Sente-se excluído. Por que está a ser Então, excluído, tendo em conta que é um quadro, senhor? ele, primeiro, é que, na minha ótica, ele se excluiu. Então, como se excluiu? É como fosse uma criança, que quando o pai ou a mãe fala, ele logo foge para a casa do vizinho, esconde-se. Qual é o papel do pai? E para O que ele o pai voltar para deve casa, fazer? para ele voltar para casa, ele pede aos vizinhos, começa a falar, meu pai mandou-me embora. Então, para o quê? Está a chamar a atenção para o pai ir buscar. Ô,